Bom, aqui tem uma imagem, né, legal, que ela reflete um pouco dessa necessidade de planejamento do espaço urbano. É muito comum nós vermos aí pela internet ou na TV, quando procuramos sobre imagens relativas ao tema, né, planejamento urbano, plano diretor, estatuto das cidades, surgirem esse tipo de imagem, porque refletem, né, para nós, à primeira vista, uma falta de organização por parte do Estado, né, em relação a esse desenho do espaço urbano, essa paisagem urbana que tanto a gente discute aqui. Então, hoje em dia a gente vê na TV, por exemplo, problemas de violência nos morros, problemas ligados à criminalidade, chacinas, enfim. E tudo isso advém de uma má organização governamental, de falta de ação do Estado, né, do Estado-nação, e também dos estados enquanto unidade da federação, para organizar esse espaço, dando né, brecha, margem para que os famosos poderes paralelos organizem por conta própria e planejem por conta própria esse espaço urbano segregado. Né? Por isso que é tão importante a Constituição, o Estatuto das Cidades e os planos diretores, mas serem feitos de forma efetiva. Né? Então, por exemplo, a gente falou aqui que a Constituição Federal já trazia né, a necessidade aí do Estatuto das Cidades e também dos planos diretores. Então, em seu artigo 182, ela trata da política urbana. Né? A política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo poder público municipal, né? Conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, instrumento básico para a política de desenvolvimento e expansão urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação de cidade expressa no plano diretor. Então, já na Constituição Federal, né, já se diz aqui um ponto importante, que essa política de desenvolvimento urbano ela deve ser executada pelo município. Né? Ou seja, o governo federal cria a Constituição e delega essa função de ordenamento, né, de planejamento e execução da política de desenvolvimento urbano para os municípios. Né? Então, conforme diretrizes fixadas em lei, essas leis né, são vindas a partir do plano diretor, ele é um plano de leis. Ele vai ser pensado pela sociedade, vai ser pensado pelo Poder Legislativo, vai ser sancionado enquanto uma lei que deve ser cumprida, né, e sempre fiscalizada pelo Poder Público Municipal. Porque imagina, o governo federal não tem condições de fiscalizar todo o plano diretor de cada município brasileiro. Isso aí é impraticável, né, na verdade. Então, isso é delegado aos municípios. No parágrafo 1º né, do artigo 182, aqui, que o plano diretor aprovado pela Câmara dos Vereadores, né, Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então, minimamente, uma cidade tem que ter um plano diretor. Nós já discutimos, já falamos aqui, que as cidades com mais de 100 mil habitantes são obrigadas né, a ter um plano, porém, as cidades com menos de 100 mil podem ter o seu plano diretor, tá? Principalmente para fazer cumprir essa função social da propriedade urbana, né? Que a gente vê muito, principalmente nos grandes centros, o abandono de áreas centrais nas grandes cidades, com edifícios abandonados, moradias abandonadas, terrenos baldios, causando aí problemas, como a gente já citou em outra aula, o exemplo da famosa Cracolândia lá em São Paulo. Então, o plano diretor, por meio né, da Constituição, vem fazer cumprir a função social da propriedade. Mas o que é né, um plano diretor? Tanto a gente fala. Plano diretor é uma lei municipal, criada com a participação de todos e aprovada pela Câmara, que organiza o crescimento e funcionamento da cidade, como um todo, né, tanto em áreas urbanas como rurais. Cada cidade deve ter um plano diretor para que todas as regras do Estatuto da cidade sejam aplicadas. O plano diretor diz quais são as regras, né, ou melhor, quais regras serão usadas para cada parte do município. Define o futuro da cidade de acordo com o projeto de cidade que se quer. Isso aqui é muito importante. Ele só vale quando é feito e colocado em prática com a participação popular. Né? Então, esse ponto é muito interessante. Ela é uma lei, né? O plano diretor é uma lei que vai ser proposta pelo Poder Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores,
e vai ser sancionado, né, pelo prefeito, para organizar o crescimento das cidades. Mas um ponto muito importante que eu acho legal nesse conceito, que está lá no Ministério das Cidades, que diz assim, né, ele define o futuro da cidade de acordo com o projeto da cidade que se quer. Ou seja, se ele é feito com participação popular, o cidadão tem que dizer que cidade eu quero. Que cidade eu quero viver? É uma cidade com mais praças, com mais parques, com mais áreas verdes, é uma cidade com edifícios verticais, é uma cidade horizontal. Que cidade eu quero? Essa é a ideia do Estatuto das Cidades, que deve ser implementada no plano diretor. Não é uma lei feita de cima para baixo, né? Existe toda a participação da sociedade civil na organização e na criação do plano diretor, que só vai ser aprovado pela Câmara com o apoio popular. Então, ele é uma lei, que eu vou dizer aqui de uma forma que talvez não seja correta, mas extremamente democrática. É diferente dos projetos de lei que a gente vê por aí, que a gente nem sabe quem foi que fez, quem pensou ou fez pensando em quem. O plano diretor, ele é feito pela comunidade com a participação do Poder Legislativo Municipal.